torcida do Vasco! Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala, torcedor vascaíno, na Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita, galera. E as contratações estão indo a pleno vapor, mais um jogador chegou para poder estar representando o Vasco da Gama, é ele, Matheus França, galera, que chegou aí, né, já dando entrevista, já falando com os repórteres, mas não senti muita firmeza no garoto não, parece que veio aí com um discurso formado já, bem apalavrado, e também ficou meio com medo aí dos jornalistas, né, o cara ficava meio distante aí, porra, depois chegava perto, sei lá, um pouco esquisito essa chegada do Matheus França aí, mas tá valendo, né, espero que ele mostre o conteúdo dentro de campo, porque fora, pelo visto, já viu que o menino não tem muito tino para poder falar com o repórter, não. Tem medo de microfone. Mas, deixando isso de lado, galera, vamos entender que o Vasco já trouxe 4 reforços para essa janela. São elas Thiago Mendes, que é o volante, Andrés Gomes, que é o ponta ofensivo, Robert Renan, que é o zagueiro esquerdo, e Matheus França, que é o meia. O Robert, como já nós sabemos, é o zagueiro esquerdo, porém o Vasco está atrás de um zagueiro destro. O Vasco quer muito contratar um zagueiro para a ponta direita para poder estar resguardando aí, né, o poder ofensivo, né, quer dizer, o poder defensivo do Vasco, né. Então depende muito dessa situação e dessas contratações. O Vasco ainda está em campo a busca de zagueiro, mas está, né, esbarrando em alguns detalhes. Vou deixar para vocês aí um áudio a respeito aí dessa situação do Vasco da Gama em cima de 3 defensores que no momento atual está complicado. Carlos Cuesta, principal alvo na janela. O Vasco chegou a acertar os valores com o Galatasaray, mas disputava a contratação com o Spartak Moscou, da Rússia. O zagueiro preferiu a proposta do Spartak em um primeiro momento. Nino, o Zenit, não quis abrir conversas e afirmou que o defensor é inegociável neste momento. Joaquim ficou distante, porque o defensor sofreu um choque de cabeça neste fim de semana e foi para o hospital. Como o zagueiro entrou no protocolo de concussão e está no hospital em observação, a sensação no Vasco é a de que a contratação do zagueiro não deve mais acontecer, devido ao pouco tempo que resta até o fim da janela. Vitor Tormena, o Vasco ouviu a negativa do Krasnodar, da Rússia, para a venda do atleta de 29 anos. Léo Duarte, o negócio também não avançou. O clube turco não quis liberar o jogador, titular absoluto da equipe. Agora, o Vasco volta suas atenções para Nathan Silva, zagueiro que atua no Pumas, do México. A diretoria fez uma proposta e está otimista por um acerto. A janela se encerra na próxima terça-feira, dia 2 de setembro. Então, galera, pelos que vocês assistiram aí, essa é a situação que o Vasco da Gama vem enfrentando. No momento, né, o Carlos Cuesta está sem clube, voltou aí para o Galatasaray aí, e no momento, né, parece que o Vasco da Gama vai fazer mais uma investida. Porém, isso tudo é meio especulação, galera. Alguns veículos de comunicação estão alegando que o Spartak de Moscou teve problemas com o Galatasaray. Outros veículos estão dizendo que o Spartak fez um exame no jogador, né, e constatou uma futura lesão, ou seja, que o jogador possa ter uma lesão, algum problema, né, com o jogador se encontra no momento. Assim também aconteceu foi com o GB do Vasco. Todo mundo sabe aí o GB, o atacante do Vasco da Gama. O Vasco vendeu o atacante, fechou negociação, fez tudo direitinho. O GB viajou, fez os exames, fez tudo direitinho e lá foi constatado que ele poderia sofrer ou teria uma lesão, né? Teria algum desvio, sei lá, alguma coisa que isso não favorecia ao clube. O clube, né, rapidamente desfez o negócio com o Vasco da Gama, devolvendo o GB. Assim também foi com o Carlos Cuesta. Ou seja, lá fora eles conseguem, né, ter um tipo de exame, um tipo de raio-x, alguma coisa assim, que consegue ver que o jogador ele futuramente possa estar sofrendo aí uma lesão, ou seja, ele tem um desvio, ele tem alguma coisa que
provavelmente possa ser que ele venha se lesionar conforme, né, o andamento, conforme o campeonato. Então, cara, os caras já estão conseguindo prever até o futuro, cara, dos jogadores. Essa é a realidade. Se o jogador tiver algum desviozinho, cara, não estou sabendo a palavra correta, né, a respeito do que eu quero falar, mas é tipo uma lesão, mesmo que seja assim de nascença, né, o cara tem aquele probleminha ali, e aí eles acham que aquele problema ali possa acarretar na mão deles, arrebentar na mão deles. Às vezes o jogador nem vai ter, mas só o exame já constatando que ele tem, né, ele é propenso a essa lesão, por ele ter esse rompimento, por ele ter esse ligamento, sei lá, de um jeito diferente de outro atleta, isso já faz com que o clube não queira contratar o jogador. E por isso, né, o Carlos Cuesta não fechou o negócio com o Spartak. Isso, um veículo de comunicação, né, constatou isso, já o outro diz que não, foi problema de documentação, sei lá, de pagamento com o Galatasaray, ninguém se acertou, e que o Cuesta estaria disposto a estar vindo para o Vasco da Gama. Eu, particularmente, se fosse presidente do Vasco da Gama, ou estaria de frente, né, ou um diretor executivo de futebol do Vasco da Gama, eu não fecharia mais com o Carlos Cuestas e sim estaria atrás de um outro defensor à altura. Mas, uma vez que ele já escolheu o Spartak, o problema é dele, né? Fez a escolha errada, se deu mal, então, parceiro, ó, bola para frente, não era para vir. O que acontece muitas das vezes tivemos foi um livramento, essa é a realidade, filho. Porque se for realmente verdadeiro, o que eu acho que é verdadeiro, essa situação de que acharam, né, uma lesão ou uma futura lesão no Carlos Cuesta, nós estamos se livrando, filho, foi livramento. Então o Vasco não pode ter esse tipo de bomba em suas mãos. O jogador que vem para cá, joga aí 3, 4, 5 jogos e pum, se lesiona, já era, filho, vai ficar encostado no DM aí, no departamento médico, e nós vamos nos lascar pagando um salário caríssimo. Apesar de que, porra, tem que botar isso em contrato, né? Uma vez que o jogador se lesionar, meu irmão, metade do salário, entendeu? Porque é brabo, né? Você ficar pagando um jogador para ele não jogar. Mas então, galera, essa é a situação. Agora vamos falar a respeito da galera da base aí. Alguns jogadores da base estão insatisfeitos com a comissão técnica do Fernando Diniz, né? Do Fernando Diniz. Por quê? Porque esses caras subiram os moleques pro profissional, mas não estão dando condições dos moleques jogar. O Fernando Diniz alega que não está botando a garotada para jogar porque ele não quer queimar a garotada. Mas, cara, vamos ver a situação do Corinthians. O Corinthians veio para São Januário, botou o moleque para jogar de 18 anos. O moleque fez 2 gols no Vasco e tá aí, ó, bombando. E daqui a pouco já tem um contrato ventilando aí pro Corinthians para poder estar levando o moleque. E assim também deve ser com o Vasco da Gama. Não adianta a gente ficar resguardando, achando que não vai queimar. Cara, bota os moleques para treinar, tem jogo, bota o moleque para jogar, nem que seja no segundo tempo, mas tem que entrar com a molecada para poder os moleques começar também a pegar ritmo e entender que o jogo é isso aí, filho. Eles têm que ter maturidade e frieza para poder estar jogando. Então, se você não coloca os moleques, filho, realmente fica difícil. E o Paulinho já se mostrou desgostoso e já pediu para sair do Vasco. Vamos entender a situação do Paulinho, cara. Paulinho foi vendido para o Volta Redonda junto com o zagueiro Lincoln. Chegando lá em Volta Redonda, o Vasco pediu que o Paulinho voltasse. Por quê? Porque o lateral, né, o Pumita Rodrigues estava sendo negociado para poder sair, porque o Pumita Rodrigues quer sair do Vasco da Gama, porque ele quer ter rodagem, ele quer jogar a Copa do Mundo em 2026, então ele precisa estar em campo. E com isso, né, com essa alegação, o Vasco pediu que o Paulinho voltasse para poder estar jogando aí na lateral direita para ser o substituto imediato do Paulo Henrique. Acontece que o Paulo Henrique, né, não pôde jogar e aí entraram com o Pumita, sendo que o Paulinho, ele é o terceiro, né, é o terceiro lateral. Só que o cara, mano, independente de estar no Vasco, estar em qualquer outro clube, ele quer jogar. E lá no Volta Redonda ele viu uma chance de estar em campo, de poder estar jogando, de poder estar mostrando o seu futebol. E isso não aconteceu porque o Vasco pediu para ele voltar. E ao chegar aqui, cara, o moleque não tá tendo chance de jogar. E isso tá deixando ele irritado. E aí teve agora essa situação em que o Lucas Piton não pôde jogar. E aí tem aí o Leandrinho que poderia estar sendo substituto. Aí, cara, fizeram um imbróglio danado aí. Aí puxou um daqui, puxou um de lá. E no final das contas, filho,
ninguém da base jogou. Essa foi a realidade. Parece que o Pumita Rodrigues foi o lateral e ou seja, que foi um imbróglio muito grande aí que irritou muito o Paulinho, e o Paulinho sentou com o Felipe Maestro e pediu a sua retirada. Pediu para sair porque ele está desgostoso e ele não quer mais ficar, ele não está feliz. E já o Zuccarello, cara, que estava o garoto sendo prometido aí, né, sendo sondado pelo Barcelona, também não está jogando, está sentado no banco, só observando, ou seja, treina, mas não joga. Tenho aí o Sforza, que também não está jogando, moleque que veio com promessa, é do Sub-20 da Argentina e não está jogando. E o Leandrinho, então você vê que a base do Vasco, cara, em si, a garotada, não está sendo bem aproveitada pelo Fernando Diniz, que falaram que o Fernando Diniz iria botar a base para jogar, ia levantar o nome dos moleques, ia fazer acontecer, e nada disso está acontecendo. Ao contrário, o que nós estamos vendo é um futebol amador, um futebol que não está rendendo dentro de campo, e isso está afetando também a base do Vasco. Então, galera, o que eu tenho para dizer é isso. Saudações vascaínas, vamos aguardar porque novas contratações estão por vir, porque o Vasco ainda não se descansou. O Vasco falou que até 2 de setembro eles prometem trazer pelo menos aí mais um zagueiro aí direito para poder estar fechando a zaga do Vasco da Gama. Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo, valeu.